a Jesus. O judaísmo e as origens do cristianismo. Esse aqui eu já mostrei. Esse livro aqui. Volume 2. Não se esqueça se forem comprar, porque tem volume 1, 2 e 3. Do mesmo autor e com o mesmo nome. O texto de Eusébio antes do Concílio de Nicéia. Só que nós vamos ler um pouquinho. É o que está bem pequenininho ali, mas a fórmula trinitária franca, o início ali que está sublinhado em cima. A fórmula trinitária franca aqui é de fato notável, mas já foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula trinitária faltam em todas as citações da passagem de Mateus, nos escritos de Eusébio, anteriores ao concílio de Nicéia. Então, não existia antes. Como que começou a existir? E o texto, ele mostra como é que era o texto antes de Nicéia. Agora já em vermelho aqui. E o texto era assim: Ide, tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Ponto. Nem a ordem do batismo e nem a fórmula trinitariana. Agora vamos pensar um pouquinho. Quantos livros do Novo Testamento nós temos chamados sinópticos, ou seja, que são parecidos, semelhantes? 4, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João. Por que em Marcos não tem, Lucas não tem e João também não tem? Só tem num, Mateus. Então, pela lógica, se fosse uma ordem de Cristo, expressa de Cristo, tinha que estar repetido nos 4, pelo menos isso. Os outros 3, será que esqueceram? É uma passagem importantíssima, que hoje as pessoas são obrigadas a batizar dessa forma, não é? Tem um pastor da Assembleia que descobriu na Bíblia isso tudo e começou a batizar em nome de Jesus. Ele foi chamado lá e falou: se você não corrigir todos esses teus batismos, você vai ser convidado a se retirar. E ele voltou atrás. Quer dizer, então, existem acordos hoje, e a gente vai mostrar daqui a pouco os textos que estão hoje na cartilha do ecumenismo, que as igrejas têm que seguir. E quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, vá até os judeus messiânicos. Pergunte a eles. Né? Nós perguntamos, mandamos um e-mail para eles, e eles responderam que realmente, porque o judeu, ele conta, né, de pai para filho. Ele vai sempre falando de pai para filho a Bíblia e os feitos que Deus faz por eles. E então eles contaram o quê? Que isso é de pai para filho contado. Que Eusébio de Cesareia era o responsável pelas Bíblias no tempo de Constantino. E que ele recebeu a ordem de Constantino para colocar esse texto, senão ele seria banido para a Espanha. Ora, a Espanha naquela época de Constantino, quem estuda história, vai ver que eram os bárbaros que moravam ali, os vikings, aqueles povos terríveis. Quem caísse lá, estava morto. Não é? Então, por medo da vida terrena, ele consentiu em alterar a Bíblia eterna. Então, isso vai ser algo que vai ser cobrado dele com certeza. Não é? Mesmo porque milhões de pessoas hoje estão sendo enganadas nesse ponto. Bem, esse livro também é uma fórmula, uma evidência nossa. Agora vamos ver quem foi o autor da mudança nessa fórmula. Vamos ver agora eventos e evidências, livros que confirmam isso. Esse é o livro A Trindade, que é um livro que defende a Trindade, escrito pela Igreja Adventista. Na página 190 temos esse texto. A Igreja Católica Romana chegara durante a Idade Média à conclusão de que a Trindade era o mais central e fundamental dos ensinamentos. Assim, a aceitação do dogma da Trindade validou toda a estrutura dogmática da Igreja medieval. Em outras palavras, é um livro adventista afirmando que o que a Igreja Católica prega, que realmente isso é uma verdade, que a Trindade hoje é o dogma central da Igreja Católica, e que durante a Idade Média ela chegou a essa conclusão e aceitou esse dogma. Os irmãos sabem a diferença de dogma e doutrina? O que é uma doutrina? Um ensinamento bíblico, não é?
Eu já falei aqui há um tempo atrás, mas vou repetir de novo que é importante. Eu posso fazer uma doutrina com um único texto? Não devo, né? Mas tem pessoas que fazem. Pegam um texto e baseiam a sua doutrina em um único texto. Agora, a Igreja Católica aqui está falando que não é nem doutrina, isso é um dogma. O que é dogma, então? É imposto pela Igreja Católica, não precisa estar na Bíblia, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Está na Bíblia? Não. Fala um outro dogma, quem foi católico aí. O dogma da Santíssima Trindade, por exemplo, está na Bíblia? Não. A Igreja Católica mesmo fala. O padre mesmo, a irmãzinha aqui contou a sua experiência, não é? Vou só relatar. Ela, no início, ela também ficou com dúvida se realmente não existia na Bíblia a Trindade. Ela foi perguntar ao quem? Ao padre. Chegou lá na igreja, chamou o padre e falou: padre, essa doutrina existe? Ele falou: existe, não é? Nós seremos salvos por elas. E os três vieram juntos. E aí a segunda pergunta que ela fez: e onde que está na Bíblia? Ele falou: não existe na Bíblia, né? Esse é um dogma do Santo Papa. Então, o Papa formula certos dogmas. E o católico não pode nem questionar, ele não pode nem duvidar de um dogma. Porque se ele duvidar, ele é excomungado. Esse foi um dos dogmas desenvolvidos na Idade Média. Isso é a história que nos conta. E isso está no livro A Trindade Adventista, mas foi tirado do Pelican, volume 3, página 279. A origem, né, a fonte desse texto aí. Ou seja, quem defende essa doutrina, com certeza deve ter ligações ou terá, não é, com o Vaticano, porque a doutrina é católica. É a principal, não é só a doutrina, é a principal. Vamos ao catecismo agora, vamos ver o que o catecismo fala. Esse é o catecismo da edição do Vaticano II, 1964. Então foi o segundo Concílio Vaticano II. E lá eles definiram então todas as regras para o ecumenismo. Esses livretos sobre ecumenismo, a série deles, né, tem aqui uma meia dúzia, cada um diferente, tudo surgiu a partir de 64. Antes não havia, não existia. Tudo começou aí. E esse foi o catecismo que foi gerado, revisado, proveniente desse concílio. E olha o que diz esse catecismo. Nós não temos a versão em português, não encontramos aqui no Brasil. Não sei se foi editado, se foi traduzido, né? Mas está em inglês. Mas tem